Shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e veja se você está inscrito. Se não, toca aí no sininho e também aciona todas as notificações. O nosso tema, Deus não esqueceu as suas promessas. Às vezes você tem essa impressão, pelo tempo em que você ora. Você já pensou quanto tempo Isaac orou para que a sua esposa, Rebeca, ela tivesse filho? Ela era estéril, e assim como a sua mãe, Sara. E ele se agarrou a essa promessa. Bom, se minha mãe, que era estéril, ela teve um filho, minha esposa também. E ele se agarrou a esta convicção, à fé, e ele orou 20 anos por sua esposa. Ele não desistiu nem no primeiro, nem no quinto, nem no 10º ano. E nós temos isso também na natureza. O bambu chinês, ele demora muitos anos para crescer. O agricultor que está acostumado a esse crescimento do bambu, ele não desiste, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Ele só lá para o 5º ano que ele vai mostrar toda a sua força, mas ele cresce em um ano que ele não cresceu em 5 anos. A mesma coisa em relação a todos os nossos assuntos espirituais. Tudo aquilo que você ora fica armazenado. É como que fosse um arsenal. Na hora em que Deus libera o milagre, é uma velocidade incrível. Tudo acontece ao mesmo tempo. E o Senhor Jesus, ele falou sobre esse assunto em Lucas capítulo 18. Ele disse no final de uma parábola, a parábola da persistência, porque havia uma viúva, ele conta essa parábola de uma viúva que tinha uma causa na justiça e ela ficava batendo na porta do juiz iníquo. Esse juiz iníquo demorou a abrir, mas abriu por causa da persistência. E então Jesus finaliza a parábola dizendo: se esse juiz, que é iníquo, não é um homem justo, ele abriu a porta para a viúva só por causa da persistência, você acha que seu pai, amoroso, justo, fiel, ele não vai fazer o mesmo com os seus filhos que insistem? Ele quer simplesmente maturidade da nossa parte, fé, confiança. Fé é confiança de que Deus está no controle. Ele sabe o tempo, ele sabe a hora e ele sabe a forma correta de fazer todas as coisas. Então Jesus, ele diz no final da parábola, em Lucas capítulo 18, versículo 6, ouçam bem o que diz. E ele diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado para defendê-los? Digo vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Quem me conhece sabe que eu amo essa passagem e falo muitas vezes sobre ela. Aqui tem algumas realidades muito fortes para você aprender neste devocional, porque o devocional é um tempo que você tem para se alimentar e ficar mais forte, para se alimentar da verdade, da palavra de Deus. E Jesus é a palavra, Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Este é o momento que você reserva, assim como você toma o seu café da manhã, você almoça, você janta. Da mesma forma, você precisa estar diante de Deus para se alimentar. E ele diz aqui as duas grandes realidades. Realidade número 1, embora Deus, muitas vezes, ele não responda de imediato, ele responde sempre. Essa é a primeira realidade. Não é no teu tempo, é no tempo perfeito. O tempo para uma mãe que está grávida, ela resumiria em 3 meses. Ela diria: não, eu quero meu bebê agora, eu estou ansiosa para segurar nos meus braços o meu bebê. Mas Deus, na sua sabedoria, ele sabe que leva um tempo a formação da criança no ventre. E qualquer coisa, se ele for antes do tempo, com 3, com 4 meses, é um aborto, não é o nascimento. Ele não vai conseguir sobreviver. A mesma coisa o milagre. Deus quer te dar algo que está sendo gerado em oração, e quando vier à luz, ele se chama milagre.
Você está com uma gestação, a sua oração é uma gestação. A hora certa do milagre vir à luz é Deus que sabe. E ele está falando, não existe demora, existe tempo certo. Se você olhar dessa perspectiva, tudo muda. Vamos lá repetir? Não existe demora, existe tempo certo. E o tempo certo é Deus quem fala. Eu orei, eu queria, como mãe, quando o meu filho, ele se afastou de Deus na adolescência, foi criado na igreja, foi levado nos caminhos do Senhor. E aconteceu. Como mãe, entrei em angústia, em desespero, mas orei. E orei o tempo todo. Como mãe, eu queria a resposta em um mês, em algumas semanas. Mas Deus queria fazer algo definitivo na vida dele. Então, Deus foi uma resposta que eu tive, que foi como uma gestação mesmo. Porque foi depois de um ano, né, passando um pouco dos 9 meses, mas foi um ano orando e crendo para ver o agir de Deus definitivo, completo. Você que ora porque você quer casar, não chegou e você se precipita e casa com o primeiro que aparece, você abortou o teu milagre, porque Deus estava preparando a pessoa certa. E assim acontece com muitas coisas. Você faz do seu jeito, como Sara fez, porque Deus estava demorando. Então, coloque essa realidade no seu coração. Deus não demora, Deus tem o tempo certo. E a segunda realidade é que Ele, como está escrito aqui, digo que depressa lhes fará justiça. Deus é justo. Ele vai fazer justiça. Então, creia na justiça de Deus. Terceira realidade. É uma questão de fé. E ele disse, nos últimos dias, quando Jesus estiver para chegar, encontrarei eu fé na terra? Eu venho falando para todos aqueles que eu ensino. Eu digo, nos últimos dias estão vivendo problemas acima da média, grandes problemas familiares, grandes problemas ministeriais, grandes problemas financeiros. Mas Deus está falando, isso faz parte dos últimos dias. Mas tenha fé, porque nos últimos dias você precisa de fé. Porque sem fé nada vai acontecer. Você precisa de uma vida de oração. A fé e a vida de oração andam de mãos dadas. E então você verá o milagre acontecer. Este é o momento que nós separamos para nós orarmos. Mas lembre-se, Deus prometeu para Moisés, em Gênesis 15, que haveria restituição para o povo. E Moisés, ele só foi acontecer em Êxodo. Porque Deus não deu uma restituição qualquer, Deus deu libertação, restituição, cura. Em Êxodo capítulo 12, foi uma nação inteira curada, restituída, liberta. A promessa aconteceu? Aconteceu. No tempo que Abraão gostaria? Não, no tempo perfeito de Deus, mas a promessa se cumpriu. Deus prometeu para José o governo, mas ele tinha 17 anos. Aconteceu no tempo que José queria? Não, aconteceu no tempo perfeito de Deus, quando José estava amadurecido, quando José conseguiria ter a bênção sem se corromper com a bênção. Assim também é o que você vai experimentar. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Ore, tão somente creia e você verá que a promessa de Deus não demora, ela se cumpre no tempo certo. Neste momento, escreva o seu pedido de oração, porque nós vamos entrar na presença de Deus. Senhor, Deus poderoso, maravilhoso, como foi dito o tempo todo, não existe demora, existe tempo certo. Senhor, pela nossa ansiedade, queremos tudo rapidamente, mas o Senhor faz de forma perfeita e completa. Confiamos em Ti, sabemos que a nossa oração não cai por terra. A nossa oração está nas Tuas mãos, está armazenada nas Suas mãos e ela volta para a terra como chuva de milagres. Senhor, que possa agora, neste momento, cada pessoa possa sentir essa convicção de que o Senhor está agindo no tempo certo
Em nome de Jesus, que ela possa sentir o teu toque, que ela possa ter os olhos da fé para ver que as orações chegam até a ti e voltam para a terra, Senhor, em forma de milagre. Te louvamos pelos milagres que viveremos, te louvamos pelos milagres que já vivemos e te louvamos pelos milagres que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Unção de milagres sobre a sua vida, bênção de Deus sobre você. Um dia com muita graça e glória do Senhor. Não esquece que a área de membros está com muitos cursos para te abençoar e também deixa o seu like.